Bom dia! Aqui. Bom dia, meu povo! Vamos acordar. Que sábado, que clima gostoso! Tem alguém aí? E aí, gente? Deixa eu ver. Bom dia. Tinha que pôr uma música, né? Pra gente acordar animado. Eita, nós. Hoje vamos falar... Bel, bom dia. Eu tava aqui, olha, será que estamos até ao vivo ou não? Bom dia, Fezinha. Ei. Ainda bem que tem uma galera que acorda cedo no sábado também. E não só eu. Vamos falar sobre saúde e doença hoje, gente. Do nada um tema. Ontem era ambiência, né? Eu mudei, gente, porque os últimos acontecimentos, né, me motivou a falar sobre saúde e doença. Então, esse ano eu já passei por alguns episódios de não saúde, né? E aí, nessa última semana, o Covid. E aí, falei, vou falar sobre saúde e doença. Bom dia, meninas. Gente, tá frio aí, porque aqui o tempo virou do nada. Que pra Cuiabá é raro, né? Foi até difícil levantar, não vou negar, não. Bom dia. Deixa eu ver se eu... entro aqui, pera. Eita, participação especial dos dogs. Participação. Bom dia, vamos lá, né, gente? Esfriou bastante aí, né? É que o frio aí é diferente, né? Aqui é um fresquinho. Deixa eu ver. Estávamos precisando. Ai, Bel, eu não sei, gente, porque aqui é calor, mas a gente tem ar-condicionado em todos os lugares. Então, é um calor que a gente aprende a conviver, né? Mas é ruim também, o calor é isso. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Saúde e doença na visão sistêmica, né? O que motivou essa live hoje foi justamente vários episódios de não saúde que tem acontecido nos últimos tempos. E é engraçado que eu fui na minha psicóloga esses tempos atrás e aí conversei com ela sobre o quanto a doença é um movimento em direção à morte, né? Oi, Michele. Ai, que delícia, olha aí. Mila, fica aí. Olha, gente. Enfim, eu conversei com a psicóloga sobre o quanto as doenças são um movimento em direção à morte. A gente vai falar disso no final, mais pro final. Mas aí ela também me deu um start, assim, de o quanto as doenças também não são um convite para olhar para a vida, né? E eu fiquei muito pensativa em relação a isso. Então, a doença pode vir para você ou no seu sistema familiar como um convite, né, para você olhar para a vida, para você sair do automático, para você desacelerar. Não coincidentemente, todas as vezes que eu tive Covid, eu estava num ritmo de vida altamente frenético. E aí, o ponto principal, né, do Covid era exatamente o isolamento. Então, você desacelera na marra. Mesmo que você não tenha sintomas, você precisa ficar dentro da sua casa, mais recolhido e tal. Então, o convite que a doença é para você olhar mais para a vida, né? Mudar a direção do movimento. Olhar mais para si também, né? E também para as suas relações e para o que você pode desfrutar da sua vida. Então, a doença
nesse paralelo, né? Movimentos em direção à morte, a gente vai falar sobre isso, mas também a doença como um convite para olhar para a vida. E aí a gente pode falar tanto das nossas vivências pessoais quanto das vivências da nossa família, né? Quantas pessoas não estão acamadas ou passaram por movimentos de doenças que não podem se locomover e nós podendo tudo isso, né? Outras pessoas podendo tudo isso, não caminhamos em direção à vida, mesmo podendo, né? Essa semana foi aniversário de uma colega minha, uma amiga minha do trabalho, e ela é cadeirante e a situação, né, vamos dizer assim, de vida dela me trouxe muitas reflexões, que apesar da fatalidade que aconteceu com ela é uma pessoa super bonita, super alegre, vai ao trabalho todos os dias com uma missão a ser cumprida. Então é uma boa lição, né, uma boa forma de ver como a pessoa que, apesar de, né, usa isso como um movimento em direção à vida. Então é natural que quando a gente é acometido por alguma doença, seja qual for, né? Por exemplo, passei bem pelo Covid, poucos sintomas, poucas coisas, mas a gente não deixa de ficar chateado, né? E de ficar naquela onda de baixa energia e tal. Mas parei para pensar isso, né? E o convite para eu olhar para a minha vida, desacelerar, sair desse looping de fazer, voltar um pouco ali para os lados do sentir, né? As meninas da formação sabem o que é isso. E me veio muito de falar também que a gente está em movimentos, né, constantes de luta, como se fosse necessário, mas não é, né, gente? A gente sabe que não é. Esse mundo acelerado do eu preciso fazer, eu preciso dar conta, como se o mundo fosse acabar, como se nada fosse andar sem a gente não senta mais na calçada, né, como as pessoas antigamente sentavam, desfrutavam das companhias umas das outras, trocavam as figurinhas ali do bairro. Eu pelo menos não vejo mais isso acontecer, acho que é bem raro. E aí, para dizer que vivemos em luta, né, o tempo todo, mas o tempo da guerra acabou, né? Agora não precisamos mais lutar. Mas a gente quer, né? O nosso inconsciente, o nosso padrão, o nosso modelo mental é esse modelo mental de guerra, de luta constante, de eu preciso ir à luta, eu preciso fazer. Então a gente tá também constantemente envolvido em ambientes de muita hiperatividade, de muita hipervigilância, mesmo que a gente não queira, né? Ô, gente, maravilha, meu computador do nada desligou. Mas tá bom, vamos lá. E aí ontem, assistindo um vídeo, o quanto a gente tem realmente isso no nosso inconsciente, né? Tem estudos que falam, que já demonstram que descendentes das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra, até a quarta geração, carregam em si sintomas que não são da vivência dele, daquela existência, mas sim de outras vivências, das vivências lá dos bisavós, dos tataravós, que passaram por essas guerras. Geneticamente, isso é transmitido, né, no DNA emocional. E aí a geração atual tem o cérebro o tempo todo em estado de hipervigilância. Mas esse estado de hipervigilância não é um estado que a pessoa passa, que a pessoa tem em razão de uma vivência atual, mas sim da vivência dos antepassados, que lá na guerra precisavam estar o tempo inteiro alertas, né? Passaram fome, viveram em campos de concentração.
Então, e um dos sintomas disso, nas gerações atuais, é a insônia crônica. Então, por quê? Porque o cérebro não desliga. O cérebro está o tempo todo em estado de hipervigilância. Hoje, num dia como hoje, por exemplo, a pessoa poderia descansar, relaxar, mas ela não sabe relaxar, ela não sabe descansar. Está o tempo todo nesse estado alerta, né? E ontem, no que eu estava estudando, teve esse exemplo do estado de hipervigilância que é decorrente das gerações que passaram pelas guerras e o quanto a gente também, né, não vive hoje nesse estado e nem se dá conta, porque nós não sabemos descansar. E a doença, ela vem nesse papel, né, de trazer um pouco mais de consciência para todo mundo, de olhar para a vida, principalmente a vida que a gente tem hoje, e não precisa mais lutar. A gente pode desfrutar, a gente pode descansar, mas o nosso cérebro nos coloca sempre em guerra, né, em luta, em estados de hipervigilância. Isso é bem verdadeiro e bem real, né? Quando eu tive problemas de insônia, há uns 5 anos atrás, fiz um tratamento bem forte, assim, bem pesado. E era isso, a minha cabeça não descansava, ela estava sempre em busca. Claro, tinha a ver com a minha rotina, tinha a ver com a história que eu estava vivendo naquele momento, né? Mas eu não necessariamente precisava daquilo, porque eu tinha um trabalho, eu tinha uma vida, uma casa, mas as minhas autocobranças me lembravam em algum lugar do meu inconsciente que eu precisava o tempo todo estar em guerra, eu precisava o tempo todo estar vigilante. Então, o primeiro ponto que eu queria falar era exatamente isso. A doença num lugar, né, de te colocar como, olha aqui para a vida que você tem, desfruta um pouquinho, descansa um pouquinho. Vamos ver o lado bom, né? Principalmente das guerras que a gente não precisa mais lutar, que a gente pode desfrutar. E o segundo ponto é o inverso, né? As doenças como um movimento em direção à morte. E aqui eu não tô dizendo que a doença, a pessoa procura pela doença necessariamente, embora no inconsciente tenham casos, né? Mas eu vou começar com exemplos bem simples, como, por exemplo, pequenas negligências à nossa saúde. Eu preciso fazer um exame e não faço e fico adiando. Tô sentindo uma dor há muito tempo e fico adiando para ver o que é. E até atos mais simples, né, de às vezes falta de higiene, falta de autocuidado, o quanto que isso não é o nosso inconsciente nos colocando em movimentos em direção à morte. E quando somos acometidos por uma doença grave, embora a gente não queira necessariamente a doença, ela também é um sinal, né? Um sinal ali, você está em dois caminhos, entre olhar para a vida e olhar para a morte. O que é que você escolhe, né? E olhando para esse movimento de olhar para a morte, que é um movimento de não vida, né? Espero que fique claro que o movimento de olhar para a morte, de estar em direção à morte, não é um movimento necessariamente bem claro, eu escolho morrer, mas é inconsciente. E nesse movimento inconsciente de olhar para a morte, de você negligenciar a sua saúde, de você não buscar escolhas, né, que te levem para a vida, para o mais, para o encontro da saúde, ele é inconsciente muitas das vezes, mas é preciso que você observe. Nesse comportamento aqui, eu estou mais perto da vida ou mais perto da morte? E por que muitas vezes a gente caminha inconscientemente em direção à morte, né? São as histórias das nossas famílias que estão no nosso inconsciente. Então, Bert identificou algumas dinâmicas dentro da área da saúde. Uma delas é, eu sigo você. Então, quando a gente teve algum antepassado, algum familiar, mãe, avô, irmão, que foi acometido por uma doença muito grave, e aí o nosso inconsciente quer, junto com aquele, estar perto, porque nós somos seres, né,
gregários e gostamos de estar na nossa família, de pertencer à nossa família. Então o nosso inconsciente diz: assim como você ficou doente, assim como você morreu, eu também. Então, às vezes a pessoa está inconscientemente no movimento em direção à morte por amor e lealdade a alguém do sistema familiar dele que não pôde viver. Irmãos não nascidos, né? E aí o irmão sobrevivente adulto está ali no movimento, assim como você, eu também. Tem um caso que eu estudei que foi justamente uma moça com câncer. E a pessoa que atendeu essa moça, a vida toda, ela chegou no atendimento e ela tinha um ar de felicidade por estar doente. E aí o terapeuta perguntou para ela: mas o que você sente quando você me relata isso? E ela disse assim: eu não sei, doença é sempre ruim. Mas no fundo ela tinha um ar de felicidade. E aí o terapeuta perguntou para ela: quem na sua família que você gostava muito morreu com essa mesma doença? Aí ela disse: o meu pai. E ela falou: de alguma forma eu sempre soube que eu ia ter um câncer, para que assim eu ficasse próximo dele. Vocês percebem, gente, o tanto que é forte? Esse é um modelo claro, né, um exemplo claro de eu sigo você, assim como você, eu também. Mas esse é um movimento inconsciente que nós precisamos todos os dias, através da consciência, através da psicoeducação, sairmos desses movimentos inconscientes que nos levam em direção à morte, né, que nos levam em direção à doença. Então, para quem tem familiares, mamães, né, papais de cama, acamados, o quanto que os nossos movimentos não são em direção a eles, né, também. Os nossos movimentos de doença, os nossos movimentos de saúde, é muito: aqui eu permaneço junto de você, aqui eu estou próximo de você, aqui eu também pertenço. E não é aleatório que muitas famílias têm doenças onde todo mundo tem a mesma doença. Pode ser genético, pode ser biológico, tudo bem, pode ser biológico, mas também pode ser a consciência sistêmica dizendo: aqui todo mundo que tem essa doença pertence a esse clã familiar. Né? A serviço disso estão as doenças mentais, por exemplo, famílias e famílias com quadros de depressão, de ansiedade. Mas isso é genético, todo mundo aqui tem isso. Será que tem mesmo? Será que é biológico? Será que é genético? Então, dentro do pensamento sistêmico, é sempre importante investigar as causas, as raízes sistêmicas das doenças, porque elas existem, né? E aí Bert traz essa dinâmica do eu sigo você, né? Assim como você, eu também. Mas ele também traz outra dinâmica que é uma outra, que é assim: antes eu do que você. Então, quando, por exemplo, a nossa mãe está muito doente, eu inconscientemente adquiro alguma enfermidade, e aí de repente alguma enfermidade bem grave, para dizer assim: antes eu sofra do que você. Então, no seu lugar eu vou. Antes eu sofra do que você. Esse no seu lugar eu vou é outra dinâmica. Então, eu com a minha doença, eu vou antes da pessoa que eu amo, né? É muito interessante. Então, eu sigo você. Então, quando tem alguém doente, eu também fico doente para ficar próximo daquela pessoa. Antes eu do que você. Quando eu adquiro alguma doença para ir antes da pessoa que eu amo. Mas também tem a outra dinâmica, que é uma dinâmica de expiação, uma dinâmica de culpa, como se eu, doente, assumo para mim o seu sofrimento, mas aí eu tô assumindo uma expiação, uma culpa de alguém do meu sistema familiar.
Então, são essas 3 dinâmicas que Bert identificou como dinâmicas dentro da saúde, né? Então, quando a gente olha para a doença num movimento de olhar para a morte, num movimento em direção à morte, é muito importante que a gente tome consciência. O meu movimento aqui, ele tem algum viés sistêmico? Ele está me deixando próximo de alguém da minha família? Eu estou escolhendo não viver para ficar parecido com alguém da minha família? Eu estou escolhendo ficar paralisada por amor e lealdade a alguém da minha família? Então, e quando a gente olha para a doença como um movimento em direção à morte, essa é a reflexão. E o inverso, quando a gente, lá, o primeiro ponto que eu falei, né? Para a gente olhar para as doenças com o olhar de, será que isso não é um convite para que eu olhe em direção à vida? A gente mudar, né, o viés. Então, quando vier alguma coisa, ou se você está passando, ainda que seja grave, não tem que negligenciar, obviamente, né, os tratamentos, mas olhar para isso como um convite, né, um convite de fazer diferente, um convite de caminhar um pouco mais em direção à vida, diferente dos nossos antepassados, dos nossos pais ou dos nossos irmãos, dos nossos avós que não puderam ou não tiveram a chance de olhar para a vida. A gente pode, né? Então, o convite primeiro é esse, olhar para a doença como um convite em direção de olhar para a doença como um convite para que você olhe em direção à vida. E se você identifica um movimento em direção à morte através da sua doença ou das doenças da sua família, procurar o viés sistêmico dessa questão de saúde que está acontecendo com você ou com alguém da sua família. É a dualidade, né, que eu queria trazer hoje de saúde e doença na visão sistêmica. Mas aí eu queria sair um pouco da visão sistêmica para dizer algo um pouco mais explicativo, né? Que a gente tem o viés sistêmico das doenças, isso é um fato, como eu falei, né? Super identificado, os descendentes dos campos de guerra, dos nazistas, dos judeus, que carregam na genética emocional essas questões de saúde que vêm de outras gerações. Mas a gente também tem que investigar outras causas, né? E aí as causas biológicas ou as causas biográficas. O que é isso, gente? É quando a minha doença é resultado de alguma experiência minha pessoal. Então, será que o meu corpo não está comunicando algo que decorre da minha experiência de vida? E aí já foi identificado em alguns atendimentos, por exemplo, a obesidade. Quando a obesidade resulta para algumas mulheres num fator de proteção. Então, eu fico obesa porque aqui eu estou protegida principalmente dos abusos, dos assédios, né, das decepções amorosas. Então, quando a gente fala em fatores biográficos, são as doenças resultantes da nossa experiência pessoal, que o nosso corpo usa para nos proteger. Oi, Jami, bom dia. Amália, bom dia. Não sei se você ainda tá aí. Bel também, Isabel entrou. Não sei se ainda tá aí também, enfim. Então, os fatores que eu queria trazer, para além do pensamento sistêmico, né, que foi o que a gente já falou, é isso, né, dos fatores biográficos. E também, gente, uma outra área que eu acho super interessante, que é a psicossomática. Então, e na psicossomática, o viés é o seguinte: as nossas doenças como uma comunicação inconsciente de decisões e posturas que a gente não consegue adotar. Por exemplo, essa semana até troquei uma ideia com uma amiga minha. Ela tá com algumas questões de pele, né, bem assim, graves, e não sabe o motivo, e vai ao médico, e toma remédio, e a alergia vai e volta, e não passa. E aí eu falei assim pra ela: em que situação da sua vida hoje, ou pra quem você não está conseguindo dizer não? Aí ela parou assim,
Ela falou, meu Deus, isso é psicossomática. O corpo dela, já que ela não consegue dizer não para uma determinada situação, o corpo dela está dizendo não por ela. Porque aí ela fica toda empolada, não consegue sair de casa, não consegue executar, né, aquela tarefa que ela não tá conseguindo dizer não. E aí o corpo diz não por ela, já que ela não consegue verbalizar isso. Isso é o viés da psicossomática. Então, é muito comum também, né, mulheres que não gostam dos parceiros, por exemplo, ter candidíase de repetição, porque é o corpo dela dizendo, aqui eu coloco limite. Esse é o viés da psicossomática, né? Então, quis trazer assim por cima, porque é uma questão muito interessante, que tem, as doenças têm um fundo biológico, né, biográfico, que são as nossas experiências pessoais traduzidas em uma doença. Tem o viés psicossomático, que é o nosso corpo dizendo sim ou não, né, nos ajudando a tomar decisões que a gente não consegue tomar. E os fatores sistêmicos, que foi o que eu trouxe desde o início. No fator sistêmico, você pode estar na doença num caminho em direção à morte, num caminho de não vida, mas também o que eu queria colocar aqui é a doença como um convite para olhar para a vida, né? Para desacelerar, para respirar, para desfrutar da vida que a gente tem, né? Então, o quanto a gente pode escolher sair dos movimentos de doença. O quanto dentro daquilo que está ao nosso alcance a gente pode escolher a vida, escolher caminhar para o outro lado, né? E não na somatização das nossas questões de saúde, porque eu sempre tinha entendido isso, que a doença é um movimento em direção à morte, mas fui chamada a atenção há uns tempos atrás para esse outro olhar, o olhar de o quanto a doença não é um convite em direção à vida, para olharmos, caminharmos para a vida, né, para fazermos diferente. E aí dentro da parte sistêmica a gente pode desenrolar 1 milhão de assuntos aqui, né, eu tenho um livro que chama A Cura, de Bert. Eu vou trazer a profundidade dele em outros encontros aqui, em outras lives, mas hoje, por ser a primeira sobre saúde e doença, esse era o recado que eu queria deixar, né? Esses dois movimentos que a gente tem dentro do pensamento sistêmico e também algum outro olhar para a doença, para além ali do fator físico, também esses outros fatores emocionais que o nosso corpo traduz em doença, né? E deixar também o convite, né, para sairmos dessa paralisia em direção à morte, para irmos para o movimento em direção à vida. Quando a gente passa por episódios, como eu tive essa semana, de ficar mais recolhida, de cuidar mais, assim, pensar um pouco mais, a gente volta, né? Tem o convite para voltar olhando para a vida. Então, vamos caminhar em direção à vida, à saúde, à prosperidade, que é essa sensação de integralidade, né? Saúde na sua integralidade. E esse era o convite, gente. Hoje foi bem rapidinho, mas eu acho que é um tema muito legal, muito interessante. E depois a gente vai aprofundar mais nas questões de saúde, no viés sistêmico, sim, com certeza. Mas hoje, para a primeira live, esse é o recado, que eu acho que já é um recado que traz aí muitas e muitas e muitas reflexões. Aqui a gente caminha junto na psicoeducação, né? Então, se esse conteúdo serviu para você, você curte, deixa o coração, encaminha para alguém que você acha que pode ser beneficiado, porque assim a gente dá passinhos a mais, né? E podemos voltar depois com o tema um pouco mais aprofundado, porque já caminhamos um pouco, né, no tema em direção a caminhos de solução. Bora caminhar, Jamile! Obrigada, meninas! Bom dia para vocês! Bom sábado, né? E vamos descansar e vamos desfrutar também. Fiquem com Deus. Um beijo!